Bom dia, turma do meio ambiente. Estamos aqui de volta no terceiro módulo. No módulo anterior, nós discutimos questões relacionadas a problemas do campo que trazem impactos ambientais na cidade. E também aumentam os impactos ambientais que acontecem no campo, que vão trazer reflexo para toda a população urbana. Bom, para apresentar essa questão de uma forma bastante simples e real e concreta, eu trouxe o estudo de caso da dissertação de um amigo meu, o nome dele é César, era funcionário da Emater, da cidade de Guiricema, uma pequena cidade aqui da Zona da Mata, e ele, trabalhando no seu dia a dia, ele percebeu que os produtores rurais do seu município estavam praticamente todos com as pastagens degradadas, baixa produtividade, baixa produção, e a maioria deles abandonando o campo e indo morar na cidade. Ele, então, começou a trabalhar com esses produtores, tentando levar novas tecnologias de recuperação de pastagens, melhoria de gramíneas, e ele notou, ao final de um ano, que muitos ou não tinham adotado o que fora sugerido por ele, ou adotado parcialmente, ou, durante os procedimentos de execução, eles haviam alterado o que havia sido proposto. Bom, então, daí partiu o motivo para a dissertação dele, né? Para vocês terem uma ideia, eu somei uma outra dissertação de um outro amigo aí, já quando eu fazia doutorado, em 2003, o Chagas, funcionário da Embrapa, Rio de Janeiro, e ele fez um levantamento aqui nessa região, onde está incluído o município de Guiricema, que fica mais ou menos nessa região, para ver qual o nível de degradação que havia nessa área, se confirmava. Bom, o que foi observado então? Essa área trabalhada, uma área significativamente grande, 3.314 hectares. O que foi diagnosticado lá por esse levantamento que o Chagas fez, contribuindo para a tese do César? Que 8% das pastagens tinham um nível de degradação moderado, 56% um nível de degradação forte e 5% um nível de degradação muito forte. Ou seja, somando isso aqui, a gente tem aproximadamente 70% de pastagens de toda essa área com um nível de degradação significativo. Então, para se entender, né, o que é degradação ambiental, a gente vai ver uma pastagem, né, como essa aqui. Né? Por que você fala que essa pastagem está degradada? Né? Imaginem bem a produção de massa num local como esse. O que o animal, tanto se for uma vaca leiteira como um boi de corte, o que ele vai consumir aqui durante o dia? O animal vai ter que andar várias vezes aqui para tentar satisfazer sua necessidade diária, e cada vez mais que o animal anda, ele compacta o solo e o solo vai ficando cada vez mais degradado. A gente vê alguns sinais de degradação nesse caso específico, que é o aumento de espécies invasoras, o aparecimento de cupins, cumpizeiros, né? O aumento da quantidade de formiga, né? Aqui a gente vê a ausência do cumprimento da lei ambiental, que essa parte aqui deveria ter florestas plantadas aqui. Então, com essa condição aqui, a gente diz que essa pastagem aqui é uma pastagem degradada, é uma pastagem improdutiva. Voltando para Guiricema, nesse caso do meu amigo César, que fez mestrado comigo, essa aqui é uma propriedade onde o procedimento adotado, apesar do produtor ter se preocupado em fazer um procedimento de recuperação, dada a declividade do terreno, deveria ser feito com um plantio manual ou com tração animal. Um amigo desse produtor disse a ele que seria mais conveniente ele fazer esse trabalho com trator de esteira, que ficaria mais barato, que seria muito mais rápido. Ele confiou no amigo dele e fez o serviço. Então, o que aconteceu? O trator de esteira veio aqui na parte superior, descia aqui morro abaixo, tirou a parte fértil do solo, e quando choveu, o que aconteceu? Se vocês observarem, isso aqui é onde havia um lago, toda a terra, todo o solo que desceu aqui, foi enchendo essa parte aqui,
E a nascente, que antes era nessa parte e o córrego começava a fluir aqui, ela foi soterrada e a nascente passou a fluir água a partir desse ponto. O que vai acontecer no médio e longo prazo? Essa nascente poderá até desaparecer. E a perda de solo que vai ter aqui será cada vez mais constante. Aqui um outro produtor que adotou o mesmo procedimento, tratou de esteira. Então a gente começa a ver frisos aqui, né, que a gente vê um começo de erosão, né, vão se formando ravinas. Isso aqui se chama processo de ravinamento, e à medida que vai crescendo pode se transformar até numa vossoroca, que ao final da aula nós vamos mostrar como se faz para recuperar e como evitá-las. Né? Aqui uma outra propriedade, né? Você vê que aqui na parte baixa o capim cresceu relativamente bom e na parte alta nada. Por quê? Porque todo o solo fértil que havia aqui nessa parte, ele desceu com a água de chuva, parou na parte mais baixa e essa parte aqui se tornou uma parte ainda mais degradada do que em data anterior. Aqui uma outra propriedade que ele avaliou, né? Você vê que essa estrada foi feita de uma madeira totalmente inadequada e aqui começa um processo erosivo e uma formação de vossorocas na mesma região. Bom, então, concluindo essa tese dele e fala... Ele conclui porque a não adoção de tecnologia existente ou a sua utilização incorreta deve-se principalmente a quais fatores? Como é que você poderia resolver esse problema para que fossem evitados futuramente? Primeiro ponto é deficiência quantitativa e qualitativa da extensão rural. Como eu disse no nosso caso aqui de Rio Pomba. Não vou nem tratar de qualidade, mas nós temos apenas um técnico em Rio Pomba para atender a quase 700 produtores, né? O que é praticamente impossível. Falta de parceria entre os órgãos de pesquisa. Eu sou professor do Instituto Federal Rio Pomba. Nós temos o campus de Muriaé, temos o campus de Juiz de Fora, o campus de Santos Dumont. E a gente acaba ficando fechado e não temos praticamente comunicação. É lógico que não é um problema pessoal, é um problema da estrutura que precisaria ser revista. Metodologias de divulgação de novas tecnologias inadequadas. O produtor rural, ele tem dificuldade para aceitar certas mudanças de paradigma. Então, você precisa de ter um acompanhamento, não de curto prazo, mas de médio e longo prazo, para que isso aí possa se repetir. Né? E, em último ponto, falta de uma definição de política agrícola regional, por exemplo, criação de projetos e de programas que estimulem a recuperação de áreas degradadas. Né? Uma outra questão que foi surgindo e se agravando, problemas que a gente tem visto se repetir em áreas rurais e em áreas urbanas, está relacionado com os modelos de produção e privilégios para um ou para outro. Né? Nós temos tipicamente dois modelos de produção aqui no Brasil, o modelo de produção familiar e o modelo de produção convencional. Aqui é basicamente a família que trabalha, né, tem algumas características, e aqui no modelo convencional, é o empresário que visa muito, principalmente, a exportação. Né? Então, aqui, a gente observa que são duas posturas, a relação que se dá com relação à natureza se mostra de uma forma totalmente diferente. Bom, o fato é que tantos problemas, tantos descasos, tantas situações que foram ocorrendo ao longo desse tempo, deu origem a uma série de processos impactantes que deram origem a áreas com problemas de degradação ambiental. E afetou não só o aspecto social, como a gente viu, a mudança do homem do campo para a cidade, mas também afetou o aspecto econômico, o aspecto cultural e o aspecto biológico. Né? E nós tivemos todos os macrocompartimentos da biosfera alterados. Né? O sistema climático, o sistema aquático, o sistema terrestre e os sistemas biológicos. Né? Uma transformação significativa. Dentro do que a gente discutiu, dentro daquilo que a gente pôde ver, quais são as principais fontes de poluição? Bom, fertilizantes usados inadequadamente, procedimentos de irrigação usados sem nenhuma preocupação com o manejo, resíduos animais e humanos lançados de qualquer forma, uso inadequado e excessivo de defensivos agrícolas, a indústria, de um modo geral, a indústria da atividade de mineração, por exemplo, né, absurdas,
Tudo isso aqui produz resíduos, uma grande parte vai direta para o solo, outra parte vai para a atmosfera e depois acaba no processo de chuva, vindo para águas superficiais, tem a erosão do solo, que acaba contaminando as águas, inclusive subterrâneas. É um processo longo que vem se repetindo e para que você cesse o processo de degradação, é preciso que você acabe com as fontes de poluição. Né? Bom, você é técnico de meio ambiente, você é contratado para um determinado serviço, é um produtor rural ou um empresário urbano, te convidam para realizar um determinado trabalho. Você vai fazer uma visita a esse produtor ou a esse empresário. Você chega no local, qual o procedimento que você deve adotar? Primeiro, você deve caracterizar a área degradada que você foi fazer o levantamento para você ver se aceita ou não o trabalho, quais procedimentos você vai adotar. Principalmente para quem é novo, está começando a carreira, ainda tem pouca experiência, você dizer que uma área está degradada, às vezes é difícil visualização. Né? Você precisaria de experiência. Né? Você depende, na verdade, para que você não cometa erros, você precisa adotar cuidados e procedimentos específicos. Por exemplo, análises físicas, análises químicas, análises biológicas do solo, da água, do ar. Principalmente são os três aspectos que você tem que analisar. Né? Definindo o que é uma área degradada, você tem uma definição clássica e tem uma outra que considera os níveis de energia. Basicamente, a área degradada, de uma definição assim, bastante simples, é aquela área que não consegue mais se autorregenerar e o nível de produtividade dela é muito baixo. Então, a partir desse momento, você pode dizer que essa área que apresenta essas características é uma área degradada. Para você chegar, né, e caracterizar, você tem dois tipos de abordagem. Você tem uma que pode ser uma visão segmentada e tem a outra que pode ser uma visão não segmentada. A visão segmentada, que é a mais recomendada principalmente para quem tem pouca experiência, para quem está começando a trabalhar com o meio ambiente, significa que você vai pegar todos os segmentos, o que seria um segmento, por exemplo, água. Então você vai pegar o corpo d'água e vai analisar, por exemplo, o nível de matéria orgânica que tem naquela água, o nível de fósforo, o nível de nitrogênio, os níveis de oxigênio dissolvido, os níveis da demanda bioquímica de oxigênio e outros parâmetros que você queira analisar. Depois disso você vai poder dizer, bom, o fósforo está com um nível acima da quantidade permitida pela legislação. O nitrogênio está com nível acima e tal. Então, ao final, você vai poder fazer um levantamento completo de como se encontra aquele ambiente que você pesquisou. A visão não segmentada, né, a caracterização não segmentada, essa abordagem, é muito utilizada, às vezes, quando você já tem determinada experiência em uma determinada área, por exemplo, uma pastagem, como eu mostrei. A princípio, você não precisa fazer um trabalho tão profundo e tão criterioso para você caracterizar aquela água. Você pode usar, por exemplo, uma pastagem vizinha como referência, ou uma mata vizinha como referência, e às vezes uma simples análise de solo. E acertos que você pode fazer na paisagem, você pode resolver da partida para resolver os problemas relacionados a essa degradação. Bom, vou apresentar para vocês agora um vídeo que se chama Recuperação de Ecossistemas Degradados, que vocês poderão ver como que se faz pequenos procedimentos que podem dar origem a grandes soluções. Né? No próximo módulo, a gente vai começar a discutir quais são as principais fontes antrópicas de degradação ambiental. A partir dela, a gente vai ver e vai poder nos posicionar melhor para ver quais os procedimentos que a gente vai adotar para que cessem esses níveis de degradação que vem acontecendo. Até a próxima aula.